Isso é tipo a esmagadora maioria das vezes em que uma arma de fogo salva uma vida, absolutamente nenhum tiro for disparado. Hum, Hoje a gente vai investigar o silêncio dos dados, que na maior parte do tempo passa completamente batido pelos noticiários. A nossa investigação profunda de hoje entra num território onde o senso comum e a estatística parecem estar, sabe, em guerra. Vamos analisar a complexa relação entre o porte de armas, as leis de controle e as taxas de criminalidade. exato. E, olha, antes da gente mergulhar nos números, é imprescindível deixar as regras do jogo muito claras para quem nos escuta. Sem dúvida. Nós estamos baseando esta análise exclusivamente nos dados, nas pesquisas metodológicas e nos argumentos de um material específico, tá? Que é o livro Mais Armas, Menos Crimes, de John R. Lott Jr. E a gente sabe que esse é, sem dúvida, um dos temas mais, polarizados e viscerais do debate político hoje em dia. Com certeza absoluta. E é por isso que a nossa postura aqui é de total neutralidade. O objetivo não é defender uma ideologia, tomar partido ou sequer endossar as conclusões do autor. Eu estou aqui, você também, num papel de guias analíticos. Sim, guias puramente analíticos. A nossa missão é desembolar as estatísticas, entender como o comportamento criminoso foi mapeado na obra e, principalmente, separar as narrativas emocionais daquilo que os dados empíricos realmente mostram. Perfeito. Nosso foco é puramente a mecânica da informação. E o ponto de partida do autor é justamente tentar entender esse abismo, sabe? Entre a imagem da violência armada que a sociedade consome todo dia e a realidade estatística de como essas ferramentas são de fato operadas nas ruas. Sabe, o que mais me chama a atenção logo no começo da leitura é a escala dessa discrepância. Ok, vamos desvendar isso. O livro traz um contraste muito forte entre o volume de armas em circulação e a percepção de risco imediato. Quais são os números reais que ancoram essa discussão inicial? O que é fascinante aqui é a proporção. O autor cita dados de 2009 para estabelecer o cenário. Naquele momento, a gente tinha cerca de 124 milhões de pessoas vivendo em lares americanos que possuíam armas. Nossa, é muita gente. É muita coisa. E juntos, esses lares abrigavam algo em torno de 270 milhões de armas de fogo. É uma saturação imensa. E, naturalmente, quando a mídia retrata esse universo, o foco vai para o sangue, né? Tiroteios, acidentes, homicídios trágicos. Claro, é o que dá audiência. Exatamente. Mas aí a pesquisa detalhada que o Lott conduziu em 2002 revela um submundo estatístico impressionante. Em 95% das vezes em que um cidadão utiliza uma arma em autodefesa, ela é apenas exibida. Espera, vamos pausar nisso. 95% das vezes a situação é resolvida sem que o gatilho seja puxado? Sim, 95%. Nenhum tiro. Mas aí me surge uma dúvida lógica imediata. Se não há disparo, se não tem corpo, como o autor consegue medir isso de forma confiável? Porque esses casos quase nunca viram um boletim de ocorrência na delegacia, certo? Ah, essa é uma excelente ressalva. E é por isso que o autor dependeu de pesquisas de vitimização em larga escala, entrevistando diretamente milhares de pessoas de forma totalmente anônima. Ah, entendi. A realidade é que, na esmagadora maioria desses cenários, a simples presença visual da arma quebra a simetria de poder. O agressor percebe que o custo daquele ataque acabou de se tornar letal para ele também. E a resposta quase universal é a fuga. Faz todo sentido. Isso lembra muito o que eu chamo de analogia do alarme silencioso. Como assim? Pensa na dinâmica do telejornalismo. Nenhum noticiário da noite vai abrir a edição com a manchete, sei lá, hoje um roubo não aconteceu. Não vem de jornal. Exato. A mídia é desenhada para relatar o estrondo, não o silêncio. Se uma pessoa saca uma arma dentro da própria casa, o assaltante foge pela janela e ninguém se machuca, não tem fita de isolamento da polícia, não tem ambulância piscando, logo, não tem matéria no jornal. Ninguém fica sabendo. Isso. Esse uso defensivo, massivo, é invisível para a sociedade comum. O livro, inclusive, traz uma anedota bem ilustrativa sobre uma senhora de 70 anos, né? Sim, o caso da invasão domiciliar. É muito emblemático. O criminoso forçou a porta da casa dessa idosa e quando ele finalmente conseguiu arrombar, ela simplesmente abriu a cortina e apontou a arma para ele. Caramba.
O relato detalha que o sujeito entrou num estado de pânico tão absurdo ao ver que a presa fácil estava armada, que ele deu meia volta, correu às cegas e bateu com o próprio rosto direto numa parede de tijolos. Nossa, é um relato quase cômico. Chega a ser cômico, mas evidencia um viés cognitivo muito grave. Que tipo de viés? Você diz por parte do público? O viés da disponibilidade. O sensacionalismo focado naquela fração minúscula de incidentes que terminam em tragédia acaba ocultando esse gigantesco volume de usos defensivos silenciosos. A população passa a internalizar que a introdução de uma arma, em qualquer cenário, aumenta automaticamente a chance de alguém morrer. Quando os dados sugerem o contrário, né? Sim, os dados mostram que, na vasta maioria das vezes, a arma atua como um desescalador imediato. E há outro contraste doloroso que o autor levanta sobre as fatalidades acidentais. Os acidentes em casa, certo? Aquelas histórias terríveis de alguém que atirou num parente no escuro achando que era ladrão. Precisamente. São tragédias absolutas que dominam manchetes por semanas. Segundo o levantamento do autor, cidadãos comuns matam acidentalmente cerca de 30 pessoas por ano, pensando se tratar de intrusos. 30 pessoas. É muito triste. Cada uma dessas mortes é terrível, sem dúvida. No entanto, Lott coloca isso em perspectiva ao mostrar que a própria força policial, que tem treinamento constante, mata acidentalmente cerca de 330 indivíduos inocentes anualmente em situações de confusão. Uau, 330. Esses números recontextualizam muito o debate para quem está acompanhando. Mas isso nos leva a uma consequência lógica, muito intrigante. Então, o que tudo isso significa? Se esse uso defensivo silencioso é tão rotineiro, por mais que não apareça na televisão, ele não é invisível para os criminosos. Afinal, eles são a outra parte dessa equação, né? Como essa ameaça invisível afeta o comportamento de quem vive de cometer delitos? Isso joga a gente direto na economia do crime. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente precisa entender que o criminoso, na visão analítica da obra, atua sobre uma lógica de mercado. Há custos, riscos e benefícios em cada ação. Sabe, lendo essa parte da pesquisa, é impossível não pensar na analogia do predador na savana africana. Ah, do leão. Isso. Um leão, por mais letal e faminto que seja, ele não gasta energia atacando o búfalo mais forte, mais jovem e agressivo da manada. O predador calcula intuitivamente o risco de levar um chifre que o impeça de caçar no dia seguinte. Faz sentido. Ele sempre busca a presa mais fraca, a que vai custar menos calorias e oferecer um menor risco de retaliação. A racionalidade do criminoso opera numa frequência muito parecida, não? A comparação é extremamente precisa para descrever o que os economistas chamam de efeito de substituição. E a obra traz exemplos documentados perturbadores sobre como isso funciona na mente do agressor. Tem um caso específico, né? Tem o caso de 2 assassinos confessos em Cincinnati, o Darnell Lowery e o Walter Raglan. Eles detalharam para a polícia todo o planejamento de uma noite de crimes. A intenção inicial deles era assaltar um taxista ou um pequeno traficante de drogas local. E por que eles não fizeram isso? Porque durante o cálculo de risco, eles mudaram de ideia ativamente. O motivo relatado por eles: tanto taxistas que trabalham de madrugada quanto traficantes costumam andar fortemente armados. Ou seja, o búfalo parecia muito perigoso. Exato. O custo potencial ali era a própria vida deles. Em vez disso, eles viram um músico caminhando por um estacionamento carregando seu instrumento. Alguém com perfil clássico de presa fácil, inofensiva. Tragicamente, eles escolheram esse músico e o assassinaram no assalto. Que tragédia! Mas isso ilustra perfeitamente o conceito. Sim, é o efeito de substituição na sua forma mais crua. A ameaça de retaliação armada não fez com que eles decidissem ir para casa, assistir televisão e abandonar a vida de crimes, mas forçou uma mudança no alvo. Isso muda bastante a perspectiva sobre a dissuasão. O crime não evapora necessariamente. Ele apenas, procura o caminho de menor resistência. E onde mais essa teoria do leão escolhendo a presa mais fraca aparece nos dados do livro? O indício empírico mais contundente talvez esteja na análise das chamadas hot burglaries, que são aquelas invasões de domicílio com os moradores dentro de casa. Lott compara o comportamento criminal internacionalmente. Tá, e o que ele encontra?
Em países com leis extremamente rígidas contra a posse de armas por civis, como o Canadá e Grã-Bretanha, quase 50% dos roubos a residências ocorrem com as pessoas presentes. O ladrão simplesmente não se importa se a família está jantando na sala. Onde a possibilidade de um morador estar armado é estatisticamente alta, essa taxa de invasões com a família presente despenca para apenas 13%. A diferença é brutal. E o autor corrobora isso com entrevistas extensas feitas com criminosos condenados em penitenciárias americanas. Eles admitem abertamente que têm pavor de invasões noturnas. A justificativa recorrente entre os detentos é que arrombar uma casa ocupada à noite, nas palavras deles, é a maneira mais rápida de levar um tiro. É o cálculo de risco de novo. Exato. Eles investem muito mais tempo estudando a rotina da residência para garantir que vão entrar no momento em que a casa esteja completamente vazia. O simples fato de que pode haver uma ferramenta de defesa do outro lado da porta já altera toda a matemática do crime. É o alarme silencioso atuando de forma preventiva na mente do assaltante. E pelo que consta no material, esse cálculo de risco escala até para níveis de segurança nacional. Tem aquele exemplo de Israel. É verdade. O caso de Israel demonstra que o efeito de substituição não se restringe a assaltantes de casa, sabe? Historicamente, Israel encorajou fortemente que cidadãos treinados carregassem armas no dia a dia. Para combater ataques rápidos. Isso. E quando o terrorismo começou a focar em ataques com atiradores abrindo fogo em locais públicos, os terroristas notaram um padrão meio frustrante para eles. Cidadãos armados que estavam ali na rua sacavam suas armas e eliminavam o atirador antes mesmo que as sirenes da polícia pudessem ser ouvidas à distância. E qual foi a resposta tática deles? A substituição. Eles diminuíram os atiradores solitários e migraram para ataques à bomba, que não podem ser interrompidos no meio da execução por um revólver. A Defesa Civil não acabou com o terrorismo, óbvio, mas forçou uma adaptação profunda nas táticas deles. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque essa ideia do criminoso como um ator altamente racional e calculista bate de frente com uma das narrativas mais enraizadas na nossa cultura, né? Totalmente. A gente ouve constantemente que a maioria dos homicídios não é calculada, mas sim fruto de crimes passionais. Existe a crença de que cidadãos comuns, pessoas boas, subitamente têm um momento de fúria cega no trânsito ou encontram um parceiro numa traição e aí sacam a arma e cometem uma tragédia. A premissa popular é que a raiva extrema cega qualquer ser humano para o cálculo de risco. Como que o livro lida com isso? Ele lida de frente com o que chama de mito do comportamento irracional. Para desconstruir essa ideia de que a fúria apaga o instinto de autopreservação, o Lott utiliza uma analogia teórica do Sr. Smith. Vamos desdobrar essa analogia porque ela é bem peculiar. Imaginemos um funcionário comum, o Sr. Smith. Ele tem um dia terrível no trabalho e descobre que perdeu uma promoção que estava garantida. O pior dia possível. Sim, o chefe entrega a vaga para um rival do escritório. O Sr. Smith é tomado por uma fúria absoluta, um ódio visceral. A vontade dele é esmurrar o chefe ali mesmo na sala de reuniões. Mas o que ele faz? Absolutamente nada. Ele não bate no chefe. Exato. E por que ele não age? Porque mesmo no ápice da raiva emocional, o cérebro humano processa uma matriz de custo-benefício. O Sr. Smith sabe que se ele agredir o chefe, ele vai ser demitido, vai ter a carreira arruinada, enfrentar um processo civil e talvez até vá para a cadeia. Então, qual é o desfecho trágico da história? Ele engole a raiva, entra no carro, dirige até a casa dele, abre a porta e dá um chute no próprio cachorro. É um desfecho muito cruel e mesquinho, coitado do cachorro. Mas a genialidade brutal dessa analogia é revelar que a agressividade busca escoamento através da via mais barata possível. É a lei do menor esforço aplicada à violência. Exatamente. Mesmo sob a lente da emoção violenta, os seres humanos continuam priorizando a vítima de menor custo. O cachorro, infelizmente, não vai demitir o Sr. Smith e nem processar ele por danos morais. Esse princípio de descarregar a violência onde não há retaliação severa rege também a violência humana nas ruas. Certo. A analogia faz muito sentido no campo comportamental. Mas como isso sobrevive aos dados oficiais?
Porque, veja bem, uma das estatísticas mais repetidas e assustadoras do FBI é que impressionante 58% dos assassinatos são cometidos por conhecidos da vítima. Esse termo é complicado. Pois é, o termo conhecido invoca imediatamente aquela imagem do marido violento ou de dois vizinhos normais que brigaram por causa do muro. Isso não prova que a maioria dos assassinatos acontecem entre pessoas comuns que perderam o controle? A obra aponta que o erro está na nossa interpretação semântica do que o FBI classifica administrativamente como conhecido. Essa categoria é tipo um buraco negro estatístico. Como assim? Se dois membros de gangues rivais que cresceram no mesmo bairro e sabem o nome um do outro se matam numa disputa de território, o FBI registra isso como um assassinato entre conhecidos. Nossa! Se um comprador de drogas caloteiro é executado pelo seu traficante habitual, isso também entra na mesma gaveta dos conhecidos. Quer dizer que a palavra conhecido está, na prática, camuflando um enorme volume de violência puramente criminal e de disputas por mercados ilegais. Completamente. E aí o lote destrincha dados mais granulares para isolar cidadãos genuinamente comuns. Pegando as estatísticas detalhadas do Departamento de Polícia de Chicago, por exemplo, no período entre 1990 e 1995, os assassinatos que envolviam verdadeiros membros da família nuclear, amigos íntimos ou vizinhos reais, representavam uma fatia muito menor, oscilando entre apenas 5% e 17% do total. Essa diferença é colossal. De 58% para 5% a 17%, e o livro vai além para traçar o perfil desse assassino. Ele analisa os dados criminais dos 75 maiores condados dos Estados Unidos num ano específico, 1988. Isso mesmo. E o resultado mostra que 89% dos adultos que cometeram homicídios já possuíam antecedentes criminais prévios no sistema. Não eram tipo engenheiros ou padeiros estressados que, por um acaso, tinham um revólver no porta-luvas e subitamente viraram monstros num ataque de fúria no trânsito. Eles já faziam parte da engrenagem criminal. Esse número, 89% com o histórico criminal, é a espinha dorsal do argumento de que o crime violento é altamente concentrado num grupo demográfico específico que já ignora a lei como modo de vida. Não é uma epidemia espalhada aleatoriamente por cidadãos pacíficos cujas emoções saíram do controle temporariamente. Mas olha, se os dados mostram que os criminosos calculam os riscos para evitar vítimas armadas e que a vasta maioria dos assassinos já possui extensa ficha policial, há um elefante enorme nessa sala. Qual? Nas últimas décadas, a gente viu inúmeros estudos acadêmicos reverenciados afirmando categoricamente que ter uma arma em casa multiplica o risco de a própria família ser vítima de homicídio. Se o autor está certo sobre a dissuasão, por que pesquisas de sociólogos tão renomados chegaram a conclusões tão opostas? A divergência mora num campo bem espinhoso da estatística chamado problema da endogeneidade. E isso é crucial para a gente entender a disputa acadêmica aqui. Tá, explica a endogeneidade em termos mais simples para nós, porque isso soa muito como jargão de tese de doutorado. O nome assusta um pouco. Em ciências sociais, a grande armadilha é separar a causa do efeito. Se a gente observar que em locais com leis mais rígidas o crime é alto e em locais com leis permissivas o crime é baixo, surge a famosa dúvida de Tostines, sabe? O que veio primeiro? Isso. A adoção do porte de armas reduziu a criminalidade. Ou o fato de a criminalidade ser historicamente baixa é que permitiu aos políticos aprovarem o porte sem medo? O autor, o Lott, investe pesado na desconstrução de estudos transversais, especialmente um estudo muito célebre, o estudo de Kellerman, que alegava que a arma residencial atrai a morte para os moradores. E como ele desconstrói isso? A melhor maneira de desmontar a falha metodológica desse tipo de estudo é através da analogia do hospital que o livro sugere. Ah, essa analogia é cirúrgica. Imaginemos um estudo estatístico puramente observacional feito na cidade de Nova York. Se o pesquisador olhar para os números frios, ele vai constatar rapidamente que a taxa de mortalidade dentro dos corredores de um grande hospital é infinitamente maior do que a taxa de mortalidade numa praça pública ou num shopping center.
E qual seria a conclusão estatística cega baseada nisso? A conclusão seria manchete de jornal, tipo: hospitais são centros de extermínio humano. Fique longe deles. Mas a gente sabe que isso é um absurdo lógico. As pessoas vão internadas para o hospital exatamente porque já estão gravemente doentes, acidentadas ou num risco de vida iminente. A vulnerabilidade e o estado de perigo precedem a ida ao hospital. Exatamente. E o livro argumenta que a exata mesma falácia ocorre no estudo das armas. Pessoas que moram em áreas de altíssimo risco urbano, em vizinhanças dominadas por gangues, ou que já estão recebendo ameaças de morte, são as primeiras a correrem para comprar uma arma de fogo legalmente. Elas estão buscando proteção contra um perigo real. O perigo já estava lá. A arma entrou na casa como um sintoma do medo, não como a fonte original do crime. Dá para fazer outra analogia visual muito forte, sabe? É como observar uma avenida chuvosa e notar que todo indivíduo que está segurando um guarda-chuva aberto está com a calça molhada. E aí publica-se um estudo acadêmico concluindo: guarda-chuvas abertos são os causadores da chuva. É uma ótima analogia. É a confusão clássica e letal entre correlação e causalidade. E o que impressiona, em Mais Armas, Menos Crimes, é o esforço colossal do autor para fugir dessa armadilha do guarda-chuva. A metodologia dele precisou ser muito diferente dos críticos dele. Sim, o lote não se baseou em snapshots transversais que, olham apenas para um momento isolado no tempo, em grandes níveis estaduais. Pegar a média de criminalidade de um estado inteiro acabou ocultando realidades. Como o exemplo de Nova York que ele dá, né? Exato. A altíssima taxa de homicídios do distrito do Brooklyn, em Nova York, não reflete de forma alguma a calmaria rural do norte do estado. Misturar isso numa média estadual cria muito ruído. O que o autor fez foi compilar uma base de dados mastodôntica, cobrindo os 3.054 condados individuais dos Estados Unidos, acompanhando eles durante 16 anos consecutivos. E o que acompanharam por quase 2 décadas, através de milhares de municípios diferentes, permitiu que ele visse. Permitiu medir as tendências longitudinais. Ele conseguiu observar como as taxas de criminalidade se comportavam antes da aprovação das leis locais de porte oculto e como elas reagiam depois. Vendo a mudança no tempo. Isso e não apenas isso, mas controlando variáveis de confusão como mudanças demográficas, flutuações de renda, taxas de pobreza e até alterações na taxa de prisão. Com esse nível microscópico de análise, a falácia do hospital desmorona e a evidência empírica apontando para a dissuasão dos criminosos e o efeito de substituição tornou-se, na visão do livro, estatisticamente robusta. Bom, se os dados baseados na realidade dos 3.054 condados confirmam o padrão de dissuasão, a nossa investigação precisa pivotar para uma última questão essencial sobre o ecossistema urbano. Que seria quem está comprando, né? Sim. Quem, afinal de contas, são as pessoas que estão assumindo a linha de frente e comprando essas armas que alteram a balança da criminalidade municipal? Porque existe um preconceito muito forte sobre o perfil demográfico. O estereótipo cultural automático é que o portador típico é um homem mais velho, conservador e que mora numa fazenda isolada. É o que vem à mente. E, embora esse grupo de fato tenha altos índices de posse de armas, a maior revelação demográfica do livro está num lugar bem diferente. Isso levanta uma questão importante, porque a grande surpresa sociológica levantada na pesquisa não está no volume absoluto, mas na velocidade de mudança demográfica. O autor analisou pesquisas de intenção de voto e relatórios de boca de urna espalhados pelos anos de 1988, 1996 e 2004. O grupo que demonstrou a taxa de crescimento mais explosiva na adoção de armas de fogo defensivas não foram os homens rurais. Foram quem? Foram as mulheres. Entre 1988 e 1996, registrou-se um salto de mais de 70% na proporção de mulheres adquirindo armas. Caramba! Um aumento de 70% no intervalo de 8 anos é uma mudança cultural profunda. Mas por que as mulheres estariam mudando de comportamento tão rápido assim?
O livro argumenta que o impacto do uso defensivo é ainda mais transformador para as mulheres. O autor puxa estatísticas formais do Departamento de Justiça americano sobre agressões físicas severas. Os números indicam que mulheres que sofrem um ataque e decidem não esboçar resistência têm 2,5 vezes mais chance de acabar com lesões físicas graves se comparadas a mulheres que resistem utilizando ativamente uma arma de fogo. E se ela tentar lutar sem arma? A situação fica ainda mais sombria. Se a mulher optar por resistir fisicamente sem uma ferramenta balística, as chances de sofrer lesões severas pelo agressor tornam-se 4 vezes maiores do que se ela estivesse armada. Para uma mulher diante de um agressor masculino, que em geral é fisicamente mais forte, a arma de fogo atua como grande equalizador das forças da biologia. Faz total sentido. E o Lott também levanta dados intrigantes sobre renda, indicando que pessoas em faixas financeiras mais elevadas possuem proporcionalmente mais armamento do que cidadãos de baixa renda. Olha, agora eu preciso fazer o papel de advogado do diabo e pressionar um pouco esses dados de demografia. Lendo os anexos do livro, as fontes primárias dessas afirmações sobre quem compra são pesquisas de opinião tradicionais, de boca de urna ou por telefone. Como confiar cegamente nisso quando a gente sabe dos problemas inerentes à autodeclaração de informações tão sensíveis? Primeiro, o próprio livro admite que, historicamente, as mulheres subnotificam radicalmente se possuem armas em relação aos maridos. É verdade. Tipo, se um pesquisador para um casal na calçada, o homem frequentemente diz, sim, nós temos uma espingarda, enquanto a mulher tende a responder não, porque a percepção ali é que o equipamento pertence ao homem, mesmo ficando guardado na casa em que ela vive. A subnotificação feminina é um ruído metodológico amplamente conhecido e discutido na sociologia criminal, sem dúvida nenhuma. E piora, tá? O livro destaca que, na Pesquisa Nacional de 2004, a formulação da pergunta foi alterada sorrateiramente pelos estatísticos. Antes eles perguntavam sobre o porte ou posse pessoal e depois passaram a questionar se havia alguma arma na residência. Isso muda a resposta e cria umas flutuações artificiais de posse na demografia. É um ponto excelente. Além disso, a gente tem o elefante ideológico. Eleitores de inclinação conservadora, que formam uma imensa base histórica de proprietários, têm uma aversão e desconfiança profundas em relação à grande mídia. Eles frequentemente se recusam a responder esses questionários com franqueza. Então fica a dúvida para a nossa audiência. Será que o número de pessoas armadas ao nosso redor não é incrivelmente maior e muito mais invisível do que as métricas oficiais capturam? Esse questionamento é totalmente válido e toca, no coração da dificuldade de se estudar o crime armado. As pesquisas declaratórias têm tetos de confiabilidade muito baixas. Não dá para confiar 100%. Não no que as pessoas dizem ao telefone, mas nos dados duros de ocorrências criminais cruzados com as leis dos 3.054 condados. Ações e mortes não mentem em questionários. Isso. O padrão se mantém. As leis que ampliam a possibilidade de os cidadãos carregarem suas armas ocultamente resultam em alterações comportamentais nos predadores sociais e não no fomento de guerras de trânsito entre cidadãos civilizados. Bom, chegando na reta final da nossa análise exaustiva de hoje, acho que vale a pena a gente sumarizar os pilares centrais que sustentam as teses de mais armas, menos crimes. Vamos lá. Primeiro, a realidade silenciada. O uso defensivo, onde a arma sequer é disparada, não é uma anedota marginal, é o esmagador padrão estatístico. É o tal alarme invisível que dispersa o agressor antes do conflito letal escalar. Segundo, a racionalidade econômica dos predadores urbanos. O medo de enfrentar uma vítima armada reduz pela metade a taxa de invasões em casas ocupadas nos Estados Unidos quando comparado com a Europa, o que prova o efeito prático da dissuasão. E a terceira grande fundação é a revelação das armadilhas acadêmicas, o problema da endogeneidade e os estudos falhos que confundem causa com efeito. A história do hospital.
Ilustrados também pelo absurdo de achar que os hospitais geram doentes ou que guarda-chuvas fazem chover. Os dados sugerem que áreas violentas geram um clamor social por armas de defesa, e não que as armas, por mera presença mágica, corrompem cidadãos pacíficos, transformando eles em membros de gangues com extenso histórico penal. Perfeito. E reforçamos novamente para quem nos escuta que a nossa imersão nesses dados e métodos foi feita puramente com o objetivo de lançar luz sobre os argumentos do texto original. Proporcionando um conhecimento analítico, né? Exato. Distantes do ruído e do partidarismo político que frequentemente infecta esse tema. O objetivo sempre é fornecer repertório, entender o maquinário complexo por trás de políticas públicas. Mas olha, para a gente deixar nossa audiência com um ponto final de reflexão, há um detalhe bem provocativo nas páginas do livro que foca na ideia de regulamentações bem intencionadas. Existe o risco de que as regras criadas para nos proteger acabem pavimentando o caminho para um desastre. Essa é a armadilha do paradoxo da segurança regulatória. E a história da medicina oferece um paralelo bem sombrio que o autor resgata. A das tampinhas de remédio. Sim, anos atrás foram inventadas as célebres tampas de frascos de aspirina à prova de crianças. O mecanismo exigia pressionar e girar simultaneamente. Parecia o triunfo final da segurança preventiva para salvar vidas infantis. Mas estudos toxicológicos revelaram uma tragédia acidental. O que aconteceu? A existência da tampa complexa forneceu aos adultos uma perigosa e falsa sensação de tranquilidade. Em vez de trancar os remédios no armário alto do banheiro, como antigamente, os pais passaram a deixar os frascos relaxadamente em cima de mesas de centro, confiando cegamente no design da tampa. O resultado comportamental? Tivemos 3.500 casos de envenenamento infantil a mais a cada ano. Nossa! A medida técnica que deveria proteger acabou gerando um relaxamento letal na vigilância humana. É uma ironia, tipo, macabra, onde a ferramenta de segurança induziu a um risco extremo. E o raciocínio final do livro tenta aplicar essa mesma lente comportamental a uma legislação de armamentos muito popular atualmente, que são os obrigatórios cadeados de armas ou gun locks. Sim. Em muitos estados, a legislação exige que a arma comprada para a proteção da família fique guardada descarregada, separada da munição e com o gatilho bloqueado por um pesado cadeado físico de chave. A intenção é impecável, né? Prevenir os trágicos acidentes residenciais com crianças ou familiares desavisados, que, como a gente viu no início, matam dezenas de pessoas por ano. A intenção é ótima. Mas qual é o preço oculto dessa proteção? É exatamente esse o convite à reflexão que a gente quer deixar. Se a gente aceitar todos os dados sobre a dissuasão que analisamos hoje, se entendermos que o assaltante racional age como um predador veloz que ataca no momento de maior surpresa, como uma invasão noturna em que ele quebra a janela às 3 da manhã... Aqueles 3 segundos críticos. Isso. Nesses 3 ou 4 segundos cruciais que separam o barulho do vidro quebrando da porta do quarto sendo chutada. Será que uma legislação de segurança bem intencionada não está criando uma vulnerabilidade fatal e irreversível? É o que a gente tem que se perguntar. O tempo gasta no escuro, tentando encontrar a chave minúscula, abrir a gaveta, destrancar o cadeado do gatilho sob níveis excruciantes de adrenalina e inserir um carregador pode ser a diferença exata entre sobreviver ileso pelo efeito do alarme silencioso ou tornar-se a próxima vítima letal que entra nas estatísticas matinais do noticiário. Essa é a complexidade suprema das políticas públicas. Toda intervenção gera custos e trade-offs inevitáveis. A grande questão é se a sociedade compreende verdadeiramente quais riscos está mitigando e quais está inadvertidamente maximizando com cada nova regra imposta. Um dilema que prova como a visão simplista do raio-x, sabe aquela equação matemática clínica que a gente imaginava no começo da conversa, simplesmente não sobrevive ao contato com o mundo real. É verdade. Quando o comportamento humano, o instinto de sobrevivência e os cálculos criminais se entrelaçam, a lente embaça. E muitas vezes, como os números revelaram na nossa investigação de hoje, o que garante efetivamente a segurança contínua da sociedade é, de forma paradoxal, aquilo que a gente quase nunca chega a enxergar.